Se liga aí que na aula de hoje vocês vão aprender a interpretar gráficos termocinéticos. Nesses gráficos a gente consegue obter informações sobre se uma reação ela é endotérmica ou exotérmica e o caminho de uma reação em relação à sua velocidade. Antes da gente começar a interpretar os gráficos, vamos dar uma relembrada sobre o processo cinético molecular de uma reação. Digamos que eu tenho essa reação aqui, 2HI formando H2 mais I2. Essa setinha dupla significa que essa reação ela é reversível. Ela pode ser isso se transformando nisso, tanto quanto isso volta a se transformar nisso. Se eu for analisar essa reação a nível molecular, eu posso interpretar aqui essa HI como o H que é a bolinha verde, o I essa bolinha vermelha. Eu tenho aqui então 2 HIs. Numa situação em que eu tivesse essa reação acontecendo ali num frasco, eu ia ter sexagilhões de moléculas de HI. Porém, aqui para ajudar na minha representação, tem aqui apenas 2. Essas moléculas elas vão estar o tempo inteiro se movimentando, dentro do sistema. Em algumas situações, e elas estão colidindo entre elas. Para a reação acontecer, eu preciso que aconteça uma colisão efetiva. O que é uma colisão efetiva? É uma colisão que ela vai acontecer com a orientação adequada para acontecer a reação e com uma energia suficiente também. Então, não adianta elas baterem assim, não adianta bater assim, não adianta bater assim. Elas têm que bater na posição favorável, que seria esta, para formar aquilo ali, e com a energia certa também. Não adianta bater fraquinha, ela tem que ter energia para quê? Para quebrar estas ligações aqui e formar essas outras aqui. Quando acontece uma colisão efetiva, forma-se um chamado de complexo ativado. O que é o complexo ativado? É essa situação aqui, ó. Essa situação em que eu tenho aqui, grudada aqui. Nessa situação eu tenho que essas ligações aqui entre o vermelho e o vermelho começam a se formar, assim como entre o H e o H está começando a se formar. Porém, a ligação aqui entre o H e o I começa a se quebrar. Eu poderia representar isso num desenho da seguinte forma. Eu tenho aqui o HI e o outro HI. No momento em que acontece a formação do complexo ativado, eu vou ter isso aqui. Vou pontilhar aqui a ligação entre o H e o I. Aqui assim. Então eu teria essa situação aqui. Essa ligação do H com I está se quebrando e essas aqui estão se formando, certo? Aqui está se formando, enquanto que aqui está se quebrando. Depois, esse complexo ativado, ele se forma por um breve instante, porque logo em seguida, plaft, acontece a quebra total e a formação total, e aí eu tenho os produtos formados ali. Bom, eu poderia representar isso daqui em termos da energia dessa reação acontecendo. E aí eu teria um gráfico termocinético como este daqui, ó. Veja aqui embaixo eu tenho os reagentes. Se eu fosse escrever aqui então aquela reação, os reagentes seria 2HI do lado de cá. No final, no patamar final, eu tenho os produtos. No caso dessa reação seria H2 mais I2. Então, isso aqui é essa reação aqui representada. Perfeito. Aqui nos reagentes, então, eu teria essa situação aqui. Nesse momento de maior energia, no pico da energia aqui, é onde eu tenho a formação do complexo ativado. Porque ele é uma energia nas reações, é instabilidade, né? Quanto menor a energia, mais estável. Então, esse pico de energia significa que esse complexo ativado, ele é muito instável. Ele se forma por um breve instante. E ele está ali, naquele pico, maior instabilidade de todas. E aí depois, aqui nos produtos, eu tenho a formação dos produtos aqui embaixo. Quais interpretações eu posso tirar desse gráfico? Primeira coisa, essa coluna gigante aqui. Isso a gente chama de energia de ativação. O que é energia de ativação? É a energia mínima necessária para esse pulo aqui acontecer. Para isso virar isso, eu preciso dessa energia aqui. Se eu preciso dessa energia,
Olha só, quanto maior ela for, então, mais difícil vai ser. Então, a reação vai ser uma reação lenta. Porém, se eu tiver essa coluninha pequenininha, é uma reação rápida. Veja que essa reação, eu disse que ela é reversível. Ela acontece nesse sentido e no sentido inverso. Para voltar disso aqui para isso aqui, é muito mais fácil do que para cá. Veja essa coluna como um obstáculo muito grande. Para voltar, tem um obstáculo um pouco menor, certo? Então, essa coluna determina a velocidade dessa reação. Quanto maior essa coluna, é uma reação lenta. E aqui, então, eu tenho a energia de ativação. Outra coisa que a gente pode tirar desse gráfico é a relação se essa reação aqui é uma reação endotérmica ou uma reação exotérmica. Vamos só relembrar o que é endotérmico e exotérmico. A reação, se ela for exotérmica, ela vai liberar energia. A diferença entre a energia no início e a energia no final, ela é negativa. Então, o ΔH é negativo. O que é o ΔH mesmo? É a variação dessa energia. Então, ele perde energia, ele libera energia. E aí, num gráfico, o ΔH, ó, ele está descendo. Porque eu tinha mais energia no início do que eu tenho no final. Então, eu tenho um gráfico descendo. Se ele for endotérmico, aí eu tenho uma situação em que absorve energia. Então, ele vai ganhar energia, sobe no gráfico. O ΔH, a variação da energia, é positiva. Exotérmico libera, endotérmico absorve. Nessa situação, desse exemplo que eu estava dando aqui, ó, veja só. A diferença aqui dos, não tudo, a diferença entre os reagentes, o patamar dos reagentes e o patamar dos produtos é que é o ΔH. Veja que no início, que é o reagente, eu tenho menos energia do que no produto, então está subindo. Se está subindo, eu tenho então aqui uma reação endotérmica. Um exemplo de uma reação exotérmica poderia ser aqui, com este gráfico aqui, por exemplo. Ó. Veja que essa energia de ativação aqui, esse aqui é o valor da energia de ativação, a energia mínima necessária para a reação acontecer. Veja que essa reação ela é mais rápida do que essa, porque a energia de ativação aqui é esse tamanho, a energia de ativação aqui. Então, essa reação é mais rápida. E o ΔH, olha só, o reagente está em cima e o produto está embaixo, o ΔH está descendo. Então, essa reação aqui, ela é exotérmica. Outra coisa que é importante a gente saber, o que aconteceria com essa reação se eu adicionasse um catalisador? O que é mesmo um catalisador? Vamos lembrar que catalisador é uma substância que aumenta a velocidade de uma reação e ele é regenerado no final. Então, tecnicamente, ele não participa, ele participa sim, ele acelera a reação, mas você vai conseguir retirar ele lá no final, ele é regenerado no final. Então, é uma substância que você coloca lá para acelerar. O que eu falei que determina aqui a velocidade dessa reação? O tamanho dessa coluna, não é mesmo? Então, o que um catalisador faz? Ele diminui essa coluna. Se eu pegasse esta reação aqui e fosse colocar um catalisador para ela acontecer mais rápido, eu ia ter essa mudança aqui, uma mudança sim, nessa reação. O ponto de início e de fim permanece. Porém, agora, vou botar aqui de verde, essa aqui seria a curva com um catalisador. Uma curvinha, uma energia de ativação menor. Uma energia de ativação menor, então ele acelerou a reação. Então é isso, espero que vocês tenham aprendido a interpretar um gráfico termocinético. Nos vemos na próxima aula.